carinhosamente bom dia, amigos ouvintes da 87,7 FM. Hoje, 21 de julho de 2024, abrindo esta sala de aula para mais um dia de estudo. Estudando, né, a ciência, né, imortal do espírito, exatamente essa universidade chamada Espiritismo. Só tem um detalhe, não dá para se diplomar, porque o estudo é intermitente. E hoje nós vamos estudar, né, sobre o jovem espírita e o mundo. Né, o jovem. E falando em jovem, tem aqui, né, com a gente aqui nessa manhã, primeira vez aqui no programa Luz do Espiritismo, passar o microfone para nossos convidados dessa manhã, a Flavi. Bom dia, Flavi, seja bem-vindo no programa Luz do Espiritismo. Bom dia, galera. Bom dia para todos. Viu? Muito obrigada pela oportunidade da gente estar aqui podendo conversar sobre o nosso assunto favorito. Bacana. E também dá um bom dia aqui para a Lorena, que já está aqui com a gente aqui no estúdio da 87,7 FM. Bom dia, Lorena. Bom dia, gente. Tudo bem? Me ouvem bem? Sim? Isso. Elas são do movimento espírita tririense, aqui da Mocidade Espírita do Bezerra de Menezes, só para, né, apresentar. Tá. E passar também o microfone aqui para o Celso Tinta, né? Dar o Bonamateno, bom dia esperanto para o Celso, que também hoje vai falar também 9h30, a programação das casas espíritas aqui da nossa região. Bonamateno, Celso, bom dia. Mais um programa Luz do Espiritismo no ar. Bom dia, Márcio. Bom dia. Hoje a sala está cheia, né? Bom dia, Márcio. Bom dia, Bruno, Marco, Lorena, Flavi, Thalia. Thay. Eu arrisquei. Thalia. Então, bom dia a todos os ouvintes e internautas. Estamos aí começando mais um programa, né? A Luz do Espiritismo. Muito bem. Marco Lazzarini, bom dia, Marquinhos. Bom dia, Márcio. Bom dia, Bruno. Bom dia, Celso. Bom dia, meninas. Bom dia, Flavi, Lorena e Thay. É isso aí, acertei aí, tá vendo? Bom dia a todos vocês. Bom dia a todos os nossos cativos ouvintes aqui da nossa FM, programa Luz do Espiritismo. Muito bem, né? Lembrar aqui que o Espiritismo, né? Só para colocar, para esclarecer, né, Marquinhos? Existe uma diferença, né, substancial entre o Espiritismo e determinadas correntes religiosas. Não é no aspecto dos princípios filosóficos que estamos falando, mas na maneira de encarar e conviver com outras religiões. Primeiro, no Espiritismo nunca dizemos que as outras religiões não prestam ou que sejam obras de Satanás. Segundo, não procuramos impor nossa maneira de pensar a quem quer que seja. Respeitamos a todos para poder merecer de todos o devido respeito. Terceiro, não estamos à procura dos que não pensam como nós, para tentar convencê-los enviando e-mails, cartas, revistas, etc. Ou até mesmo, pessoalmente, para mudar a cabeça dos outros. Quando encontramos algum escritor espírita falando de alguma coisa de determinada religião, é porque teve o cuidado de pesquisar sobre o assunto, não dando ouvidos ao que os outros dizem, como é comum vemos no que se combate a doutrina espírita. Não raro encontramos afirmações de ser o espiritismo em todos os lugares onde ocorrem as manifestações dos espíritos. Né? Às vezes as pessoas confundem, né? Tem manifestações de espírito, é espírita. Não, tem espiritualidade, mas não espiritismo. Né? Nem todas, né, espírita que comunga da espiritualidade é espírita. O espiritismo estuda a espiritualidade. De todas as religiões e fora das religiões também, porque não tem religião nenhuma. E de todos os tempos, né? Até porque Moisés não ia proibir algo que não existia. Está no ponto do nosso momento espírita de hoje. Vamos então para o nosso momento espírita. Já vamos entrar no estudo dessa manhã de domingo com as jovens aqui, esses jovens espíritos. Bacana. Momento Espírita. As sandálias do discípulo fizeram um barulho especial nos degraus da escada de pedra que levavam aos porões do velho convento. Era naquele local que vivia um homem muito sábio. O jovem empurrou a pesada porta de madeira, entrou e demorou um pouco para acostumar os olhos com a pouca luminosidade. Finalmente, ele localizou o ancião sentado atrás de uma enorme escrivaninha, tendo um capuz a lhe cobrir parte do rosto. De forma estranha, apesar do escuro, ele fazia anotações num grande livro, tão velho quanto ele.
O discípulo se aproximou com respeito e perguntou, ansioso pela resposta: Mestre, qual o sentido da vida? O idoso monge permaneceu em silêncio. Apenas apontou um pedaço de pano, um trapo grosseiro no chão junto à parede. Depois, apontou seu indicador magro para o alto, para o vidro da janela, cheio de poeira e teias de aranha. Mais do que depressa, o discípulo pegou o pano. Subiu em algumas prateleiras de uma pesada estante forrada de livros. Conseguiu alcançar a vidraça. Começou a esfregá-la com força, retirando a sujeira que impedia a transparência. O sol inundou o aposento e iluminou com sua luz estranhos objetos, instrumentos raros, dezenas de papiros e pergaminhos com misteriosas anotações. Cheio de alegria, o jovem declarou: Entendi, mestre. Devemos nos livrar de tudo aquilo que não permita o nosso aprendizado. Buscar retirar o pó dos preconceitos e as teias das opiniões que impedem que a luz do conhecimento nos atinja. Só então poderemos enxergar as coisas com mais nitidez. Fez uma reverência e saiu do aposento, a fim de comunicar aos seus amigos o que aprendera. O velho monge, de rosto enrugado e ainda encoberto pelo largo capuz, sentiu os raios quentes do sol a invadir o quarto com uma claridade a que se desacostumara. Viu o discípulo se afastando. Sorriu levemente e falou: Mais importante do que aquilo que alguém mostra é o que o outro enxerga. Afinal, eu só queria que ele colocasse o pano no lugar de onde caiu. Pense em como aquilo que você faz todos os dias está influenciando os outros. Por isso, haja sempre no bem. Faça as coisas corretas, começando pelas pequenas coisas, como, por exemplo, manter limpa a cidade. Seja você aquele que não joga papel no chão. Coloque-o no bolso, na bolsa, num lugarzinho no chão do carro. Quando passar por uma lixeira, deposite-o ali. Seja você aquele que respeita os sinais de trânsito. Não estacione seu carro sobre a calçada. Não estacione em fila dupla. Respeite as filas de ônibus, do banco, do supermercado, em qualquer lugar. Espere a sua vez sem reclamar nem xingar. Preserve a paz. Não arranque flores dos jardins públicos, mesmo que seja para plantar uma em sua casa, em seu jardim. Preserve o que é de todos. Enfim, dê o bom exemplo em tudo. Ao seu lado, sempre haverá uma criança, um jovem, um adulto, alguém, enfim, que se achará no direito de fazer o que você faz, principalmente se você for alguém que ele respeita, como o pai, a mãe, o professor, o melhor amigo, o político conhecido na cidade. E lembre-se, mais importante do que aquilo que alguém mostra é o que o outro enxerga. Rádio Nossa FM. A sua rádio. A Rádio 87,7 FM está apresentando A Luz do Espiritismo. Muito bem, retornando aí depois dessa bela mensagem edificante para você, amigo ouvinte, estudante, para todos nós, né? O exemplo fala mais alto, né? Quando passou aquela parte, né? Que você está num... Quantas vezes a gente está no carro, alguém do carro na frente abre a janela e atira para fora, né? Aquele papel de bala, o copo plástico, a garrafa plástica. Você que é difícil deixar no cantinho do carro e quando chegar em casa, na garagem, recolher e jogar no lixo. Será que é tão difícil, né? Tem aquele porta-lixo que coloca na marcha, né? Você vai acumulando papel, depois você joga fora. É verdade, né, Marquinhos? Então, o exemplo fala mais alto, foi uma mensagem edificante para você, amigo ouvinte, estudante do Momento Espírita, para você. E hoje nós estamos aqui, pela primeira vez aqui no estúdio da 87,7 FM, a Flavi e a Lorena, né, do Movimento Espírita Triense, da Mocidade Espírita, né, Dr. Bezerra de Menezes, que mês que vem faz mais um ano, né, completa mais um ano de existência aqui em Três Rios.
E aí eu já vou formular Uma a das primeira... primeiras, né? Uma das primeiras, no Brasil e no mundo. Formular a primeira questão para elas, uma questão assim interessante, né? Como ser uma jovem espírita, né, influencia a sua vida? Gente, Com a primeiro, Lorena. tudo bem? Aí a gente formula essa primeira pergunta porque nós temos visões diferentes do espiritismo no sentido de eu nasci espírita e a Flavia se tornou espírita. Então eu acho que é muito interessante a gente trazer essas duas perspectivas, né? Eu coloquei, eu tenho uma colinha aqui, e aí eu coloquei o que o espiritismo influencia na minha vida. E se eu falar que ele não influencia em nenhuma camada, eu estaria mentindo, porque é justamente o contrário. O espiritismo ele influencia em todas as camadas da minha vida. E eu coloquei primeiramente, influencia a minha maneira de pensar, no sentido de, quando a gente nasce espírita ou se torna espírita, os ensinamentos que são trazidos para a gente fazem a gente ter uma perspectiva de vida maior. Né? Porque quando a gente está encarnado, o mundo sempre traz para a gente a visão materialista das coisas. E o espiritismo vem trazer justamente o contrário, que não é errado a gente buscar as coisas materiais. Não, nós estamos encarnados, precisamos buscar essas coisas sim. Mas o espiritismo vem trazer algo isso para a gente, que a gente também precisa buscar as coisas espirituais. Então essa é uma das primeiras camadas que o espiritismo já me influencia, que eu estou aqui encarnada no mundo, mas buscando as coisas espirituais também. Coloquei que o espiritismo ele influencia o meu comportamento, no sentido de eu sei que a empatia que eu sinto pelas outras pessoas, ela advém muito, não só da educação que eu recebi de casa mesmo, mas eu fico sempre lembrando da escolinha, dos ensinamentos de Jesus que me foram trazidos desde criança. Então, mais uma vez, o espiritismo me influenciando nessa área, né, do meu comportamento. Ele influencia as minhas escolhas, porque traz essa responsabilidade pra gente, que eu sou a responsável por arcar com as consequências dos meus atos. Então, olha só o espiritismo trazendo essa noção para mim, né? Porque eu sou a responsável por pavimentar o caminho que eu quero seguir na vida. E é o espiritismo me influenciando nessa área também, porque dependendo da escolha que eu for fazer, a consequência dela vai ser ou mais grave, ou talvez eu nem me importasse se ela não fosse, se eu não fosse espírita. Influencia os meus relacionamentos com as pessoas, porque qual foi o maior mandamento que Jesus deixou pra gente, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, pode continuar? Pode. Isso dos relacionamentos que eu tenho com as outras pessoas, porque igual ele falou do lixo, né? Isso é um relacionamento que você traz para si, isso de se preocupar com o outro. É o espiritismo influenciando a gente tem que tratar o outro da forma que a gente gostaria de ser tratado. Coloquei que influencia o meu trabalho, influencia o meu corpo, porque eu sei que o meu corpo é fruto de um processo muito complexo, realizado lá na espiritualidade, e ele está aqui trazendo, né, servindo como instrumento para a gente evoluir nesse mundo, e influencia justamente a forma que eu enxergo o mundo. Porque se eu fosse uma pessoa só sem ser espírita, eu ia enxergar o mundo como um lugar de dificuldade, um lugar onde só tem tristeza, que é um lugar de desigualdade, né? Exatamente. E assim, o espiritismo traz pra gente justamente o contrário, que o mundo é um lugar de aprendizado, de renovação, de evolução. Então, a gente pensou nessa primeira pergunta, pelo menos, como um testemunho mesmo, porque se eu vivo o espiritismo desde que eu nasci, eu sinto que eu estou, pelo menos, capacitada para falar o quanto ele influencia na minha vida. Lorena, você deixou claro que você veio do berço espírita, né? Exatamente. Então você tem aí uma mestra, né? Que é a Dona Chile. Dona Chile, lá em Levi Gaspar, um abraço, eu amo essa pessoa de coração. Lá do espiritismo, lá. Nossa, espetacular, missionária aí, né? Aquela energia positiva dela. Então, você falando do berço, né? Que você chegou, a sua formação já começou já na escolinha de evangelização. Sim. A minha mãe brinca que a bolsa dela estourou, ela trabalhava que agora é a escolinha, né? Onde era uma creche antes, ela era professora e a bolsa dela estourou ali. Então, eu praticamente quase nasci dentro do centro espírita mesmo. Então, assim, é de berço total. Agora a Flavia aí, que veio, né, posteriormente. Eu não cresci com nenhuma religião sendo oferecida para mim. Os meus pais, eles não são
nada religiosos, assim, nada. Para eu fazer meu pai assistir um estudo meu, foi, por favor, pai, você vai gostar, vai lá, por favor. Então, foi... Que legal. Foi muito diferente para mim, porque eu tenho uma visão muito contrastante e eu consigo até separar ali, sabe aquela coisa que a gente tem antes de Jesus e depois de Jesus? Que eu sempre tive muito interesse por religião, eu sempre senti que de alguma forma eu precisava me direcionar, só que como que eu faço isso? Da onde que eu tiro essa bagagem? Da onde que eu começo? E uma amiga minha, ela me convidou para ir na Mebem quando eu tinha 14 anos, e eu fui por mim mesma, e eu continuei indo, mas sabe quando a semente está sendo plantada, mas demora para que saia alguma coisa dali? E demorou. Então, por isso que eu tenho essa visão anterior de a minha vida sem a doutrina. Eu passei a minha adolescência e o início da minha vida adulta ali até os 20 anos, sem ser espírita, sem entender muito bem desse contexto. E aí, o que a Lorena falou é muito significativo. O que aconteceu depois foi mudar a minha perspectiva de vida, porque eu tinha uma perspectiva até bem pessimista da vida, né? Uhum. Na minha concepção, quando a gente morria, assim, a gente ia para uma escuridão completa, nada acontecia, e eu fui uma vez na mocidade lá do Cantagalo, e aí alguém me explicou o que era a reencarnação, e eu fiquei, o quê? Não, peraí, me explica isso direito. E foi muito diferente para mim o que foi trazido. Então, todos esses contextos são muito novos para mim. Eu tenho atualmente 26, vou fazer 27 anos esse mês. Uhum. Então, eu passei os 20 anos anteriores sem essa visão na minha vida. E ela é totalmente nova e ela influencia para que eu veja a vida de uma maneira mais esperançosa. Ela realmente traz uma perspectiva para a gente aqui. Eu acho que... Eu sempre brinco com a Thay ali, falando que a doutrina ela me dá propósito. Ela me faz enxergar o mundo e as outras pessoas de uma maneira muito mais otimista e com muito mais certeza de que a gente está sendo cuidado. Porque quando você pensa, por exemplo, tem uma visão pessimista como a que eu tinha, é muito fácil você ficar deprimido. É muito fácil você perder a esperança em si e nas outras pessoas. Tanto que eu vim de um contexto mental que eu acho que eu fiquei muito negativa, eu fiquei muito triste, eu fui ficando entristecida. E a doutrina, ela foi essencial para que a minha saúde mental melhorasse. E eu acho que ela é uma ferramenta que eu indico como saúde mental. A ideia do evangelioterapia, na minha concepção, super funciona. A doutrina realmente traz essa nova perspectiva, essa nova maneira de enxergar o mundo e as pessoas de um jeito mais amoroso, como a Lorena falou, da gente conseguir olhar para os outros com esse olhar, sabe? Uhum. As coisas que eu li no Evangelho, para mim, eram novidades mesmo. Não era, tipo, desde pequena eu tinha isso. Então, foi realmente surpreendente para mim ter a doutrina influenciando no meu olhar para o outro. E até hoje, eu ainda vou lendo coisas e eu me surpreendo, e aí eu fico tipo, nossa, que incrível, que maravilhoso, Sim. o que tem do outro lado, sabe? Então, eu acho que essa foi a maior mudança que eu senti em ser uma jovem espírita e como que isso muda a minha vida, sabe? E é interessante, né? A gente sabe que isso já é uma maturidade espiritual e é uma conquista do espírito. Não é dessa encarnação, sabe? Não é dessa encarnação. Quando você 14 anos, você chamou de interesse, mas já estava lá no seu íntimo, sabe? Já estava lá no seu íntimo. A gente já vivenciou isso lá atrás. Já sabíamos que ia ter essa oportunidade de conhecer o Espiritismo nessa presente encarnação, né? A não ser se a gente estava encarnado em Paris, na França, né, em 1857, eu até falo sempre aqui, né, estava encarnado lá, mas se estávamos, já estava inserido no nosso psiquismo. Não se perde. O que nós estamos construindo hoje, que vocês estão construindo hoje, mesmo com tão pouca idade, não vai se perder. É o que nós vamos levar com a gente. E se o Brasil, né, não tem a obra, né, Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, se o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, nós vamos levar todo esse conhecimento nas próximas encarnações, em todas as doutrinas, né? Quando Kardec pergunta, né, aos espíritos, o espiritismo é a religião do futuro? O que os espíritos falaram? Não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Aí vai encaixar, agora a gente encaixa, porque o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho. Encarnaremos junto nessas outras religiões e vamos levar todo esse conhecimento que nós estamos tendo, né, desenvolvendo agora, né? Então isso é uma bagagem espiritual. A gente vê aqui a Lorena, que nasceu no berço espírita, e você que chegou
posteriormente, como também cheguei posteriormente. Aqui tem aqui alguma Eu semelhante. não sou de berço, sou quase de berço. Não, Comecei Marquinhos, com 6 anos de idade. Marquinhos é de berço espírita. Praticamente. E o Marquinhos deu aula para mim na Mocidade Espírita aí. Eu era, na época, também era da Mocidade Espírita, também fazia palestra. Ah, Como eu falo assim, entendi. Marquinhos era velho e ele era Ele jovem. já- Não, ele é mais eu velho do que eu. Ah, entendi. 20. Mas acontece que eu já fazia, com 18 anos, 19 anos, já fazia palestra. 24, 25 anos. E aí, Você 20. se tornou E espírita. aí Tornei ele né, acompanhando a esposa, agora, que puxou ele para lá, ele foi ver, começou a gostar do espiritismo. Eu fui um dos professores dele no início. Eu, Barreto, né? Aquela... Isso. Eu não conhecia, como você também não conhecia nada de espiritismo. Eu era católico, frequentava a igreja direto, né? Todo domingo. E quando não fosse, a consciência até pesava, né? A consciência pesava, então eu era fazer. Aí, quer dizer, quando falaram que tinha, vamos estudar semana que vem, aí a Patrícia falou, semana que vem nós vamos estudar vidas em outros planetas. Mas que religião é essa que fala que tem vidas em outros planetas? Porque eu gostava de obras, né? De livros concernentes a esse assunto. Eu vou lá semana que vem, me despertou curiosidade. Que religião é essa que fala que tem vida em outros planetas? E aí o Barreto, na pluralidade dos mundos, né? Questão 58 do Livro dos Espíritos, ele fala, Márcio, lê a pergunta e a resposta. Aí você quer encaixar assim, tudo com Isaac Asimov falava, Eric von Däniken, que era os deuses astronautas, Arthur C. Clarke, Meus Frutos Dourados do Sol, já tinha lido todas essas obras, se encaixou assim como uma luva. Né? Então, é um dos pontos fundamentais do Espiritismo. E nunca mais saí dessa universidade chamada Espiritismo. Né? Mas é interessante, né? Que eu quero colocar aqui também um pensamento de Sócrates. Né? A gente vê os jovens aí, vocês são totalmente fora da curva, vocês totalmente. É uma bagagem espiritual, uma maturidade espiritual que vocês já demonstraram só nessa primeira questão que eu levantei aqui. Sócrates falava o seguinte: os jovens de hoje gostam do luxo. São mal comportados e desprezam a autoridade. Não têm respeito pelos mais velhos e passam tempo a falar em vez de trabalhar. Será que essas palavras proferidas por Sócrates, 470 a 399 antes de Cristo, poderiam ser aplicadas também nos dias atuais? Será que este é o retrato da realidade contemporânea? O que vocês veem, os jovens que aí estão e não têm uma doutrina? Não. Olha, é que eu lembrei que uma das palavras que a gente utilizou em comum aqui foi que o Espiritismo nos traz perspectiva de mundo, né? E eu acho que essa descrição de Sócrates me faz pensar que o que está faltando é uma perspectiva, sabe? Um propósito do que você faz e para onde você vai. E quando você não tem isso, se você tira isso de alguém, ela fica sem uma âncora, onde ela se segura, para onde que eu vou, o que eu faço. Então, a gente tem, claro, a doutrina fazendo isso com a gente, mas e se você não a tem? Ou se essa língua não fala com você? Porque a gente ouve o Espiritismo e para a gente faz muito sentido. Mas é compreender que o Espiritismo é ferramenta que funciona para a gente. Não é uma regra geral. É possível encontrar Deus em diversas coisas, em diversos lugares. E até quem não tem uma religião consegue encontrar Deus. Isso que é a parte importante. Essa ferramenta fala com a gente. E eu acho que talvez falte uma ferramenta que fale com aqueles que estão se sentindo perdidos. Para mim, foi um match perfeito. Antes eu ia na igreja católica, eu também busquei ir numa igreja evangélica, mas eu estava buscando aquele local que estava falando comigo. Algo que se encaixava. Exatamente. E para mim se encaixou perfeitamente estar dentro dessa doutrina. Eu acho que esse é o elemento faltante. O que está faltando para que esses jovens aí citados, ou até esses que a gente vê atualmente, porque claramente é um retrato que a gente também consegue observar no nosso mundo, o que está faltando para tocar esses corações? O que está faltando para dar propósito a essas pessoas, né? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente deveria prestar atenção. Quais são as ferramentas que as próprias religiões estão utilizando para alcançar esse público mais jovem? Porque uma coisa que é notável é que as religiões elas têm muito mais pessoas adultas do que pessoas mais jovens, né? A gente teve até no mês espírita uma roda de conversa sobre isso, quanto que é comum que tem uma idade que as pessoas voltam a frequentar a doutrina ou os templos religiosos e esse gap em que eles desaparecem. Sim. Então, o que está faltando? Quais são as ferramentas que cada religião, eu não estou falando especificamente da doutrina, nesse ponto aqui, mas quais são as línguas que estão falando com esses jovens? Entende? Isso é uma coisa natural, porque você
A Lorena foi criada num berço ali espírita, você se encontrou depois, aí vocês ficam numa doutrina qualquer, não necessariamente a espírita, mas depois vem aquele desligamento dos pais, desligamento do seio familiar, porque eu preciso estudar fora, preciso trabalhar, eu tenho uma vida. Aí você começa a ocupar a sua mente, que você não ocupava antes, por outras questões, tá? Que são interessantes para vocês no momento. Então, acaba a gente abandonando um pouquinho a religião de lado. Abandona um pouquinho, aí começa a trabalho, eu tenho que estudar, tenho que fazer vestibular, eu tenho que passar ali, aí eu preciso de um trabalho melhor, aí isso não está dando minhas contas. Aí vem marido, vem esposa, vem filho, você começa a se ocupar ali. Daqui a pouco, eles começam a crescer também, isso vai passando. E aí você começa a sentar aquela poeira, toda aquela coisa que agitou, começa a sentar. Aí você começa a olhar assim, poxa, peraí, e agora? Começa a faltar. O filho já não está mais aqui de novo, ou ele já está no outro, já está fazendo aquilo que eu fiz há alguns anos atrás. Aí você começa a buscar em alguma outra coisa. Aí você volta para o seu berço. Bem colocado, Marquinhos. É isso aí. A doutrina espírita estimula tanto a estudar que vai para a faculdade, você faz o curso TEX, aí, talvez você até se afaste nisso para depois retornar. Não é, Lorena? É uma fase, é uma transição. O mundo estimula a gente o tempo todo a estar buscando as coisas do mundo, né? E eu acho que a Flavia levantou justamente o ponto. O que está faltando? Qual o gancho a gente precisa para poder pegar esse jovem e trazer, mostrar que a gente pode, sim, ser jovem e ainda estar na doutrina. Isso é bom, sabe? Eu acho que tá aqui. Não é o que a gente está se dispondo a tentar trazer aqui, mas é um questionamento que precisa ser feito. A gente tem percebido que o movimento espírita está um pouco assim balançado no sentido de a gente que frequenta a mocidade espírita, eu lembro que quando eu tinha 13 anos que eu comecei, tinha muito mais pessoas, e hoje em dia, assim, claro que tem questões financeiras, tem a questão da pandemia, tem vários fatores, né, que afastaram um pouco as pessoas desse local, mas o que está faltando? Será que é trazer mais questionamentos desses? Será que a gente tentar conversar diretamente com o jovem, é isso que está faltando? Não sei, mas assim, talvez a gente está sentado aqui mostrando, sendo um exemplo para as pessoas perceberem, olha só, que legal, ter jovens aqui conversando com vocês, né, que já fazem o programa há bastante tempo, talvez seja um dos ganchos para poder resgatar essas pessoas. E o engraçado disso tudo é que, para grande parte dos problemas que a gente tem quando jovens, a doutrina é uma grande resposta. Então, é engraçado a gente se afastar quando as pressões acontecem, quando tantas frustrações surgem, ou quando a gente fica muito ocupado, porque a doutrina, ela consegue dar aquele fôlego, aquele alívio, aquele caráter consolador, que é a minha parte favorita da doutrina espírita, é esse caráter consolador de, olha, tá tudo difícil, tá tudo sufocante, mas você não tá sozinho. A ideia de mentor foi a coisa mais genial que eu já ouvi da doutrina espírita, que é maravilhoso. Não importa o que você faça, você não está desacompanhado. E isso, eu acho conforto, né? Demais. Eu acho que isso é que todos os jovens precisam ouvir no mundo, sabe? Porque a gente sabe que a saúde mental mundial está abalada. E o quanto que é importante ouvir que você não está sozinho, que tem pessoas pensando e cuidando de você quando você se sente deprimido, ansioso, solitário. Então, eu acho que a gente tem esse afastamento natural, né, de todas as coisas que acontecem, e é engraçado isso acontecer especificamente no momento em que a gente mais precisaria de alguém para falar, por exemplo, você falou da questão dos filhos. A gente sabe que a maternidade pode ser uma coisa que pode isolar uma mulher, principalmente da sociedade, assim, porque ela fica focada ali nas coisas de ser mãe, todas as suas obrigações. E aí pensar que, olha, mas você não está sozinha, esse trabalho que você está fazendo de maternidade é lindo, é maravilhoso. E a doutrina, ela diz tudo isso, todas essas coisas incríveis que a gente precisa ouvir para ter consolo. Muito bem. Agora, para vocês duas, né? Qual o papel do jovem espírita no mundo? Muito boa essa questão e, assim, muito difícil de ser respondida. A gente já trouxe nas falas da Flavia, nas falas de todos nós, né, que o mundo, ele estimula a gente o tempo todo a buscar excessos, né, a desvirtuar mesmo da doutrina. E eu acho que eu tentei, pelo menos assim, para mim, o exemplo, sabe? Eu acho que estar aqui falando sobre a doutrina, mostrando que os jovens podem estar aqui. O exemplo, ele arrasta.
Então, o papel do jovem espírita no mundo. Eu acho que a gente, enquanto jovens, mostrar mesmo para o mundo que é possível a gente viver sobre os ensinamentos de Jesus. É difícil? É muito difícil, porque o mundo está o tempo todo estimulando a gente a buscar outras coisas. Eu tinha pensado, eu tenho uma pessoa que eu sigo no Instagram, que ela chama Vanessa Paiva, e é muito legal. Ela é evangélica, mas ela estava dando, eles falam testemunho, né? Ela estava dando testemunho dela, dizendo que quando as pessoas começam a viver pelos ensinamentos de Jesus, né? A pessoa começa a frequentar mais a igreja, né? Falando nesse sentido, né? A maioria das pessoas acham que isso, na verdade, é uma... que a pessoa vai viver agora cheia de regras, sabe? Como se ela não pudesse mais fazer aquilo, como se ela não pudesse fazer... Sei lá, não pode mais sair com os amigos, não pode mais, assim, ter noitada, nem nada disso. E ela estava dando testemunho dela, dizendo que é justamente o contrário. Quando a gente começa a viver pelos ensinamentos de Jesus, é libertador. Porque a verdade que o mundo está trazendo para mim não é a verdade que eu acredito. Porque a verdade que eu acredito é a verdade que Jesus trouxe para mim. Que a gente está aqui no mundo, vivendo as coisas do mundo, buscando as coisas espirituais, porque lá, de fato, é a nossa vida verdadeira. Né? Tem uma passagem no Evangelho falando, né, Jesus... se você me renegar na terra, eu vou te renegar no céu. Alguma coisa nesse sentido. Que é para buscar justamente os valores espirituais. Porque a gente está aqui, a gente pode mostrar para o mundo que é possível viver sobre esses valores, porque não tem nada mais libertador, não tem nada que me dê mais paz do que essa consciência tranquila. De saber que eu estou vivendo pela minha verdade, e não pela verdade que o mundo está tentando me impor. Porque a gente, na verdade, perde a nossa existência quando a gente só vive buscando as coisas materiais. É uma perda de tempo, porque a gente sabe que a gente é espírita, a gente vai reencarnar daqui a pouco, talvez não sabemos se vamos voltar espíritas, então a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que a gente tem. Então, o jovem espírita no mundo, talvez mostrar para o mundo, essa verdade que você está trazendo para mim, não é tão legal assim. Eu tenho uma verdade diferente e estou muito confortável em viver através dessa verdade, porque para mim é libertador e consolador. Nossa, eu concordo totalmente com você, amiga. Eu não tenho nem o que dizer. Você falou sobre essa tranquilidade que traz. Eu acho que faz muito sentido. Eu acho que é no Salmo 3 de Davi ou no Salmo 4, em que ele fala que fartura no mundo alguma consegue pagar você conseguir dormir, ter uma noite tranquila, porque você está andando com Deus. E faz muito sentido. E eu acho que quando coloca assim, andar com Deus, parece que a gente está fazendo uma coisa muito difícil. Você tem que sair de toda a sua existência, mas não, é conhecer uma existência própria melhor, sabe? E faz muito sentido essa coisa de poder dar o exemplo, mas é muito difícil também trazer essa ideia do exemplo. A gente não pode falar como se fosse assim, muito fácil, mas super trazer... confortável. Exato, não, mas trazer a ideia de que é possível... Sim. Sabe, eu acho que já é suficiente para que outras pessoas possam tentar, porque o que me arrastou também para a doutrina não foi o exemplo, foram ver pessoas que eu admirava muito e que eu fiquei, nossa, que incrível que essa pessoa pode, principalmente eu acho que os expositores da doutrina foram os que me ajudaram muito a perceber isso, sabe, quando a gente vai num estudo e sente seu coração sendo tocado. Então eu comecei a ver pelo exemplo que eles traziam, pelo exemplo dos outros trabalhadores da casa espírita, eu falei, nossa, parece que é possível você ter essa tranquilidade, essa serenidade. Então, é uma coisa que eu gostaria de tentar, que você falou de qual que é o papel, e eu me senti arrastada exatamente por essa parte, a parte do exemplo, né? Então, é isso, eu concordo em cada letrinha aí que você falou. E a gente tem que ser enérgico com nós mesmos, né? Você falando aí, a gente tem que ser enérgico não com o próximo, com nós. Porque a gente volta aqui por causa da gente. Né? Se a gente quer saber, porque eu sempre vou e volto, olhe no espelho. Simples. Somos nós mesmos. Retornamos por causa da gente, das nossas ações. Né? Então, assim, a gente quer ter, sempre a gente terceiriza, não é isso? Então, é essa ideia, realmente, né, colocada por vocês duas aí, nesse contexto, né, da busca do exemplo, né? Você falou dos expositores. Os expositores são os mais endividados. São os mais endividados, né? Graças a Deus, né, a gente não lembra um segundo sequer da vida transata, né, Lorena? Graças a Deus. A gente tem que agradecer a Deus isso também, que o melhor remédio para a maior parte dos espíritos encarnados na Terra é a bênção do esquecimento. Com certeza, senão ele viraria uma âncora pra gente, né? A gente não, talvez ia ficar tão preso a esse passado que a gente não ia vislumbrar um futuro. Sim. Então, graças a Deus, que Deus é perfeito, né? Ai, coisa boa. E ele
faz tudo pensando exatamente nisso. Mas eu queria formular a pergunta aqui da Carmen Beatriz, para vocês duas. Carmen Beatriz. Está sempre fazendo uma pergunta para a gente aqui, ó. De que maneira trabalhar, auxiliar e mostrar os ensinamentos e a prática da doutrina ao jovem, cujo está em processo de aprendizagem, absorção de conhecimento e vivenciando a prática espírita aos poucos, nesse mundo de provas e expiações, que aos poucos será mundo de regeneração. A pergunta dela é bem curta. Eu não sei se a minha amiga Flavia pensou em alguma coisa, mas, Carmen, muito legal a sua questão, né? Aborda várias coisas. Eu pensei em uma das respostas, porque existem várias, ao meu ver. Eu e a Flavia, por exemplo, damos estudos lá na Mocidade Espírita, e isso é uma maneira de estimular, de incentivar o jovem a ir para lá. É um trabalho que nós fazemos, com certeza voluntário, mas ao meu ver, é uma maneira de estar estimulando, de estar incentivando o jovem e a gente aprender mais a doutrina para estar buscando aí. Nós somos os responsáveis pela construção do mundo de regeneração. Enquanto a gente está aqui encarnado, a gente precisa melhorar o nosso mundo aqui para ele se tornar um mundo de regeneração. Então, olha só, melhor do que através do estudo, através do aprendizado, do conhecimento, a gente tornar esse mundo mais presente, né, mais possível. É da transformação moral, né, Flavio? Pode ir. Olha, quando eu vi essa pergunta aqui, eu pensei no comentário que o André fez. Porque a ideia de integrar o jovem dentro da casa espírita, eu acho que faz muito sentido. Porque ele vai começar a se importar com as coisas relacionadas ao centro, vai começar a se importar com os conhecimentos que ali são passados. Colocar a gente para dar estudo, para mim, foi uma das coisas que mais fez a gente se preocupar e buscar mais sobre a doutrina e se apaixonar por ela cada vez mais. Então, eu acho que a ideia de incentivar a fazer parte de algum trabalho que o centro oferece, porque o que não falta é trabalho, não é mesmo? Sim, sim. Então, buscar inserir ele dentro do contexto espírita de verdade, porque às vezes a gente só frequentar passivamente não faz a informação entrar, né? Mas quando você precisa mudar os seus comportamentos para fazer parte do centro, isso acaba fazendo o centro entrar dentro de você também, sabe? Então, tem, por exemplo, a campanha do Quilo, que é uma coisa que também envolve mais pessoas e movimenta, ou dá estudo na mocidade, ou buscar outros tipos de trabalho que o centro possa oferecer para que possa trazer para esse jovem em questão aí essa sensação de que ele faz parte da doutrina também, sabe? De que, de alguma forma, ele está contribuindo. E essa sensação de utilidade, ela é essencial para a gente conseguir se importar mais. E eu sinto que a gente aprende muito melhor quando a gente se importa. E isso vai fazer com que esse jovem vá desenvolvendo um maior cabedal de ferramentas para que ele possa lidar com as coisas desse mundo difícil que estamos vivendo agora. E vai auxiliar ele nessa mudança de perspectiva sobre o mundo e como que ele se insere nesse mundo. Então, acho que a parte principal é conseguir convidar ele para fazer parte de estudo. Tipo, tem milhares de estudos. Algum vai ser do interesse, sabe? Sim. Algum. E até mesmo se for uma pessoa que tem dificuldade maior de sair de casa, também, hoje em dia, a gente tem tantas possibilidades de aprender agora, nesse instante aqui, a gente está aprendendo, e alguém pode ter esse conhecimento dentro de casa, sabe? Então, tem diversos temas que podem despertar o interesse e pegar esse jovem pelo coração, como pegou você. Por exemplo, te pegou firme quando falou assim, nossa, mas outros mundos? Eu falei... Você falou, nossa, que incrível, o que é isso? Então, talvez tudo que ele estava buscando. Né? Exatamente. E quantos estudos não são respostas para exatamente aquilo que a gente está buscando? Eu acho que às vezes faltaria, então, a gente estimular a mais maneiras de exposição à doutrina, estudos que vão fazer sentido, você pensa assim, nossa, esse jovem se interessa muito por tal coisa, talvez colocar mais isso dentro do centro espírita, ou se for alguém mais próximo de você assim, enviar um link de um estudo, tem canais de espiritismo para tudo que é canto aí, Instagrams que se dedicam unicamente em indicar obras espíritas, a fazer conteúdo espírita, então o que não falta... Exato, quanto de conteúdo que você desce o feed, assim, tem hoje em dia vários criadores de conteúdo até de humor, que falam de espiritismo, que vai te pegar assim, nossa, mas então tá me fazendo rir e ao mesmo tempo me fazendo aprender alguma coisa, Sim, sabe? Legal, muito bacana. Você falou do mentor espiritual antes, né, uma das questões que a gente levantou aqui, e a Dicilene Luciano, que está acompanhando o programa aqui pela manhã, ela colocou assim, perfeito, Flavi, para mim que me foi apresentada a doutrina já na vida adulta, essa também é minha visão, tropeços e desânimos. E aí é consolador agora entender que não estamos sós. Né? Mensagem aqui da ouvinte Dicilene Luciano,
para a gente aqui, principalmente pelo que você falou nessa manhã. Olha só quanta gente aqui de vocês. Ó. Emília Zaccaroni, a Janice Zaccaroni, Maria da Glória Zaccaroni, Fabrícia Leopoldina também, obrigado, Fabrícia. Todo mundo ligado. É minha mãe. Qual? A Fabrícia. Fabrícia? É minha mãe. Fabrícia Leopoldina? Leodina. Leodina, né? Leopoldina, que a gente tá... princesa. Leodina, Tem a Nora Neide. Nora Neide, que é essa. Bacana. Olha, a gente agradece aí de coração, né, a presença marcante. Pode falar, Lorena? Não, também. eu tô só concordando. Eu vou passar para mais uma questão aí. Como tornar o espiritismo uma ferramenta para lidar com as adversidades do mundo moderno? Pode começar, amigo. É porque, assim, na minha colinha, eu coloquei... Colinha, olha a colinha dela. Não, a minha colinha... Não, mas existem N de ferramentas que o Espiritismo traz pra gente. Eu coloquei algumas aqui, acho que a Flavi pode trazer as dela também, mas eu coloquei. A fé raciocinada é uma ferramenta que o Espiritismo traz pra gente, como a gente já tinha falado no outro momento, né? É a nossa verdade. Igual a Flavi disse, faz todo sentido pra gente quando a gente estuda a doutrina, aquilo entra na gente e isso nos fortalece a encarar os problemas do mundo, não verdadeiramente como problemas, mas como oportunidades de aprendizado. Então, olha só, a fé raciocinada. Coloquei, pra mim, ferramentas que são, assim, literalmente coisas que você pode pegar, tocar, que é o conhecimento. E é o conhecimento através de onde? Das obras básicas. Não só as obras básicas, mas a infinidade de literatura que o Espiritismo tem. São ferramentas para a gente porque eles nos dão conhecimento, nos trazem a internalizar essa verdade. Você entende? Eu acredito muito no Espiritismo, mas eu acredito por quê? Só por causa da minha fé? Só porque eu nasci espírita e foi conhecimentos que me foram passados durante a minha vida toda? Não, eu também busquei aprender, porque o Espiritismo é isso. A gente tem que aprender, tem que sentar, tem que estudar. Eu aprendi desde criança, ouvindo os ensinamentos de Jesus, mas assim, quando a gente senta e lê, aquilo faz sentido para você. Entra de uma maneira que você... o conhecimento passivo, igual você falou, né, que a gente não adquire. A gente só adquire quando senta e estuda. São ferramentas poderosas, porque nos fortalece. O Espiritismo é um fortalecimento para a gente... Porque o mundo vai sempre dizer para a gente, assim, você só tem essa vida, daqui a pouco você não é jovem mais, o que você fez, o que você vai contar para os seus netos na sua velhice? E como se fosse burrice a gente buscar as coisas de Jesus enquanto jovens. Isso não é verdade, não é verdade. E a gente sabe disso porque somos espíritas ou somos cristãos e acreditamos que a vida é muito mais do que isso aqui. Não é só vivenciar essas coisas que nos fazem perder tempo, né? Então, são ferramentas que me fortalecem. A coragem tem no Evangelho, né? A coragem da fé é uma passagem. E é isso, é estar aqui e dizer com coragem mesmo, olha só, é isso aqui que eu acredito, é essa verdade que eu vivo, são essas as ferramentas que o Espiritismo traz para a minha vida. O mundo moderno vai sempre tentar desvencilhar a gente disso. E então a gente se fortalecer através de conhecimento, através dessas ferramentas, são opções para a gente não se perder, né? Até porque daqui a pouco a gente vai querer voltar porque alguma coisa vai estar faltando. E talvez é justamente isso, esse fortalecimento. Muito bem, a Flavi. Olha, a ideia que o Espiritismo me trouxe foi me fazer perceber que nós temos companhias para o positivo e para o negativo, né? Então, o pensamento de que o Espiritismo nos traz, né, de que nós estamos acompanhados e que os nossos comportamentos é que geram essas companhias, foi uma das, ainda é na minha vida, né, uma das melhores ferramentas que o Espiritismo me trouxe. Porque quando a gente sabe que os nossos pensamentos não estão encerrados na nossa cabeça e que os nossos pensamentos geram companhia, faz com que a gente tenha mais responsabilidade e traz um peso maior do orar e vigiar. E orar e vigiar para quê? Por quê? Por que eu estou orando e vigiando? Por que eu estou fazendo isso? E o Espiritismo nos mostra que tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, está gerando companhias que ressoam com a gente, que fazem sentido com aquilo que a gente está criando aqui. Então, eu acho que essa é uma ferramenta muito importante, que ela faz a gente olhar para dentro, olhar, pensar, o que eu estou pensando? As primeiras reuniões públicas que eu fui, falava-se muito sobre pensamento. E eu achava um fenômeno interessante que dentro do centro, meus pensamentos eram lindos, maravilhosos, perfeitos. E eu saía do centro e meus pensamentos mudavam. O que aconteceu? E prestar atenção nesse processo só aconteceu por causa da
de incontáveis estudos da quarta-feira de Caridade e União, que foi falado aqui, sobre mediunidade, que faz a gente ter essa responsabilidade naquilo que pensa. E eu acho que essa é uma das ferramentas importantes que o Espiritismo trouxe, e a outra que a Lorena até citou aqui também, que é aprender a examinar aquilo que chega para a gente. Uhum. Por exemplo, lá no item 7 da introdução do Livro dos Espíritos, o Kardec lá está fazendo toda uma análise sobre os sábios daquela época e o espiritismo e tudo mais. E aí o André me convidou para fazer um estudo sobre isso, e eu prestei atenção quanto que o Kardec nos indica comportamentos para que a gente possa assimilar o que vem de novo. Então, vem para a gente uma infinita quantidade de informações, e o Kardec nos incentiva a analisar, a pensar, isso faz sentido? Faz sentido você absorver essa informação? Então, trazer esse critério. É uma ferramenta que dá para ser explicada perfeitamente em separar o joio do trigo. E o Espiritismo ensina a gente a fazer isso, a ser mais criterioso, a estudar e se dedicar para não aceitar tudo que chega. E parando para pensar, quanto que essa ferramenta ela não é importante para tudo no mundo? Porque são infinitas as informações que vão visitar a gente diariamente. São infinitas as verdades que vão falar para a gente, é assim que funciona, é assim que é. E se nós não tivermos uma habilidade própria de saber separar, a gente vai surtar, a gente vai enlouquecer com facilidade, não pode isso, não pode aquilo, não pode por quê. Ou as informações que a gente tem, né, até o termo fake news. Quantas são as informações que nos chegam que falta verdade? E se nós não tivermos critério, a gente aceita tudo sem discernir, sem saber diferenciar. Então, a ferramenta do questionamento, que é esse raciocínio, que a doutrina ela realmente incentiva isso. Ela incentiva a gente não só ler o conteúdo, mas estudar, se aprofundar, compreender. Quantas vezes a gente não vê o Kardec incentivando ferrenhamente para que a gente faça isso e saia dessa superfície de, me falaram isso. Fontes não foi preciso? No Espiritismo não tem isso. A fonte ela é necessária. Da onde que vem? Analisar isso, até quando vem de uma fonte como Kardec, que é, mas da onde que o Kardec tirou isso? Qual é o contexto que foi utilizado? Não é para que a gente pare nunca de questionar. Então, essa é uma outra ferramenta que a doutrina trouxe e que é importantíssima. Além daquela que eu falei que é a minha favorita, que é o caráter consolador da doutrina, que é tudo para mim. É assim, é aquilo que faz eu acordar de manhã e ver sentido nas coisas, é esse caráter de me apresentar um Deus diferente daquele que eu cresci visualizando. Você pensa numa ideia de que eu pensava que se eu morresse eu ia para uma escuridão completa, a minha visão de Deus não estava muito alinhada. E a doutrina... Muito clara, né? Exato, e a doutrina ela faz a gente questionar até a maneira com que a gente está visualizando Deus. Né? Então, é trazer uma visão mais amorosa, carinhosa de Deus, e não visualizar aquela visão de castigo, sabe? Você não fez isso, você será castigado. Entender a lei de causa e efeito e refletir sobre como que os nossos comportamentos geram consequências também é algo que é fruto da doutrina para mim. Muito. Então, é isso. Eu estou colocando aqui, a Lorena citou uma das ferramentas, a fé raciocinada e a fé no futuro, né, Lorena? Sim. E a Flavi, né, no livro Agenda Cristã, né, André Luiz nos passa, no capítulo Respostas à Pressa, evite a impaciência, você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Nós, quando o tempo, né, nos expulsa como agora, o tempo, né, passou rápido demais, já estamos chegando já no finalzinho do programa Luz do Espiritismo, já nas considerações finais, agradecer de coração a presença de vocês duas, espero que o Celso aí já escala vocês aí, já vamos bolando novos temas, temas. Estão pedindo mesmo aqui, Lorena, suas considerações finais. Não, eu só quero agradecer, eu estou muito feliz de ter recebido esse convite, estar aqui do lado da minha amiga querida, porque ela me conforta, eu fico muito mais tranquila, muito mais segura tendo uma companhia, então estou muito feliz. Com certeza. E eu acho que foi muito bom, foi produtivo. Eu sinto que a gente conseguiu passar pelo menos o que a gente se propôs. E eu gostaria de aproveitar esse espaço de visibilidade e queria convidar as pessoas a me seguirem na internet, porque eu tenho feito trabalho por lá agora. Então, se vocês me permitirem... Instagram? É o Instagram. Não, eu falo... eu não coloco, não é especificamente espírita, mas eu falo sobre livros. Então, assim, posso estar citando... Eu fiz o Clube do Livro lá na Mocidade Espírita, foi sobre Voltei e fiz um post lá. Então, assim, é uma maneira de estar divulgando também. Gostaria de passar e convidar todos, se quiserem, para me seguir. É @lendonoescuro_.
Também, e muito feliz, gente. Muito obrigada. Eu espero, assim, que tenha sido produtivo. Foi, com certeza. Flavi, muito obrigado pela participação, suas considerações finais. Mais uma vez, né? Obrigado. Foi muito divertido a gente poder conversar aqui. Como eu disse, nosso assunto favorito. E eu só tenho realmente a agradecer. Eu gostei muito da nossa conversa, eu gostei muito de estar aqui com vocês e eu espero que a gente possa voltar outras vezes. E, ó, a Carmen Beatriz mandou um recado aqui, né, o Bruno? Agradeço a explanação das convidadas. Ensinar e aprender a doutrina espírita é algo prazeroso e quando descobrimos o que está dentro de nós e nos colocamos como aprendizes, descobrimos que sempre estaremos aprendendo. Aprender é amar, praticar o amor cotidianamente. Parabéns, o estudo está excelente. Obrigada. A voz da Carmen já foi bacana demais. Aqui também, Márcio, está a Rosângela Rolo. Sim. Parabéns pelo programa de hoje, feliz de poder compartilhar com essas jovens com pensamentos esclarecedores. E ela também diz o seguinte, no outro comentário, que convide mais jovens para o programa, a Lei do Progresso. Amei. Então, tem muito comentário que não dá para Gente, está chegando até pelo WhatsApp aqui, o Adevani, né? Que legal. Mandou um abraço para o Adevani. Parabéns pela maravilhosa aula. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Então, é muito bom, né? Isso que nos dá energia, né? De dar continuidade, de esclarecer, de levar, né? Tirar o véu da letra e esclarecer, né? Levar o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus, né? Para os 4 cantos do domingo. Muito obrigado. Bom, agradecer a presença da Lorena e da Flavi, da Thay, que está quietinha lá no cantinho. Bom, agradecer a presença de vocês, é um prazer recebê-los aqui. A agenda está aberta, já vamos começar a agendar aí a vinda de vocês. Já estão cobrando aqui, inclusive na internet, já estão cobrando aqui a presença. Mais jovens, pode levar mais jovens, bom, um estudo legal. Então, já está convidado. A próxima vez coloca um tema para elas, né? Esse aqui é um tema... Tipo, reencarnação, aquelas coisas assim. Marquinhos, começa a afugentar, pelo amor de Deus. Sobre mediunidade, sobre... olha só, não é o espírito danado. Bom, agradecer então a todos que estiveram participando conosco aí pelas redes sociais, mandando a sua mensagem. Isso é importante e sempre fica a nossa mensagem final, né? Como o exemplo aqui das duas, né? Encaminhe seus filhos para a evangelização infanto-juvenil, enquanto há tempo, enquanto vocês estão a caminho. Vocês, pais, né? Avós, tios, encaminhem seus filhos. Independente do credo religioso. Se é espírita, encaminhe para o espiritismo. Se é católico, para o catolicismo. Se é evangélico, vai para o evangélico, vai para a doutrina. Isso é importante, tá bom? Então, e tenham todos um bom finalzinho, um bom domingo e um bom começo de semana. E até o próximo programa, À Luz do Espiritismo. Então, vamos lá. Agradecer a vocês pela participação, muito obrigado. Esperamos vocês mais vezes e outras oportunidades. E agradecer a todos vocês que ligaram, participaram do programa aqui. Então, todos, um bom domingo e até semana que vem, com mais um programa À Luz do Espiritismo. E não esqueçam de seguir a Lorena, @Lendo no Escuro, _. Um bom domingo e até semana que vem. Bom dia. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra.
Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, que queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Benedictus